E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem com vocês, meus amados. No vídeo de hoje, vou falar sobre o segredo por trás dos limites altos. O algoritmo te aprova assim no Santander. O que acontece, pessoal? A gente vê muitos vídeos falando sobre psicologia, sobre como ter cartão de crédito, como isso, como aquilo. Só que ninguém entende e nem se posiciona na internet sobre como funciona a psicologia do crédito. Como o Santander avalia a tua situação de cliente de banco. A gente tem aquela frase que todo mundo fala, o Santander é uma mãe. E se ele é uma mãe, por quê? O Santander ele tem uma facilidade, uma flexibilidade na concessão de crédito. E eu não venho aqui para falar sobre negativado. Eu venho para falar do público geral. Quando a gente tem alguma restrição de crédito, a gente sabe que é difícil a gente conseguir crédito. Mas no Santander, isso pode ser uma porta aberta. Existem duas situações a gente abrir a conta, tanto a digital como abrir uma conta na agência. Eu te explico aqui que existem duas diferenças. A conta digital ela tem que ser aberta para quem não tem como comprovar renda e quem não tem comprovante de residência. Já a conta na agência, para quem tem tudo isso, vai ser muito mais benéfico. Mas se tu não tem, a conta digital também vai ser muito útil. Tem um link na descrição desse vídeo, caso tu queira abrir uma conta digital. Santander é direto na abertura de conta do Santander, ele vai ler, tu preenche teus dados, tu pode abrir essa conta. Eu acho muito boa essa conta e vamos tentar desvendar esse algoritmo, porque a gente entende que às vezes as pessoas falam assim, pô, o Santander me aprovou um empréstimo que ninguém mais me aprova. E eu não sei como, mas o Santander me deu um limite enorme. Então a gente também entende essas frases e eu tentei aqui entender o algoritmo do Santander. Eu fiz um vídeo já com vários algoritmos geral, mas hoje eu decidi focar específico no Santander. Por quê? Porque tem muitas pessoas que falam muito bem do Santander e eu particularmente adoro o Santander, porque ele é diferenciado. E eu vou tentar te fazer entender o que eu acho que ele é diferente. Vamos lá. O algoritmo, ele tem um tipo algoritmo caça-talentos, que é uma abordagem única do próprio Banco Santander. E como é que ele funciona? O Itaú e o Bradesco, por exemplo, eles valorizam a tua estabilidade passada. Eles vão olhar o teu histórico, tá? E o Santander é diferente. Ele vai tentar detectar indicadores que tu tenha uma potencialidade no futuro. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Tu mudou de emprego e a tua renda subiu, simplesmente nos últimos 6 a 12 meses. Entendeu? Ele consegue tentar entender essa tua leitura. Então tu começou a receber um bônus, comissões mais altas, teu score de crédito deu um pulo de 500 para 750, ou você está construindo um patrimônio gigante, cara, tá começando a construir. Então, essas movimentações recentes mostram para o Santander e pesa muito a tua movimentação atual para ele. Por isso que eu digo assim, ó, eu fiz até um vídeo que já foi ao ar explicando motoristas de aplicativo, tá? Que começam a receber, é muito difícil comprovar renda, mas se tu pegar, abre uma conta digital, faz a movimentação durante 3 meses, e se tu pegar esse extrato e levar no Santander, ele aceita como comprovação de renda. Por quê? Exatamente por essa leitura de algoritmo que eu te entreguei agora. Ele vai entender o teu crescimento futuro. Então o Santander ele tem uma abordagem diferente de outros bancos. Ele assim, ó, ele tem também um tipo de estratégia que ele é mestre em caçar o cliente. Ele, tipo assim, ó, ele usa o teu crédito como uma estratégia primária para atrair e te caçar. Por exemplo, tu não tem conta com nenhum banco, só que o Santander te entregou crédito. E a gente sabe, cara, isso aí é metodologia para negativado, que a Nubank usa, que vários outros bancos usam. Se tu vou botar um caso, cara que não tem crédito nenhum e o Santander deu, cara, tu vai agarrar aquele crédito de um jeito que tu vai querer levar tudo para eles. E é essa metodologia que o Santander pensa. Ele pode ter, se te der um limite normal e tu atrair, tu vai centralizar toda a tua vida financeira no Santander. E é isso que o algoritmo pensa. Se eu der um bom limite, ele vai trazer o salário para cá, ele vai investir aqui, ele vai usar o débito, Pix, transferências, ele vai usar mais, ele vai apostar em ti. Então, esse sistema deles é muito bom. E eu nem vou te falar do poder que tem a portabilidade de salário, né? Se tu levar a portabilidade de salário, a tendência é que o Santander comece a te dar mais crédito por isso. Só que lembrando, né, gente? Um relacionamento ideal, aquele assim, ó, que o banco usa, gosta, não é um relacionamento de 1 mês. É sempre no mínimo 6 meses. Relaciona com o Santander durante 6 meses. Depois, bate na portinha do Santander, senta com o gerente e conversa com ele.
Outra coisa que eu acho muito importante é a visão internacional que o Santander tem. Ele é um banco digital, o algoritmo dele tem uma capacidade maior reconhecer padrões de clientes internacionais. Então assim, ó, tu tem um histórico de crédito com países onde o Santander opera. Isso influencia muito. O que o Santander, eu não sei quase todos, mas tem Estados Unidos, Argentina, Espanha, todos os países da América Latina. Então o Santander, ele é muito global. Então ele tem o reconhecimento, primeiro, de renda vindo do exterior, profissão de projeção global. Pô, eu tenho um trabalho, por exemplo, de youtuber, tá? Vamos lá, eu, Vinícius. Ele entende que se eu for lá atualizar minha renda dentro do aplicativo, ele vai entender assim, ó, cara, esse cara futuramente ele pode ter uma potencialidade muito maior. Então ele reconhece o meu serviço. O Santander tem essa capacidade com esse algoritmo dele. E eu tô dizendo que coisas que realmente são válidas. Não tô aqui querendo te falar bobagem. Esses tipos de leitura que tu tem que ter do Santander. Então o Santander, tu pode pensar aí, quantas pessoas, eu quero que comente aqui, quantas pessoas tem limite no Santander que só o Santander deu? Ou é o Santander mais um? Pode comentar. Até para dar maior ênfase no que eu tô falando. Então, isso que eu tô tirando aqui não é leitura minha, é leitura de todos os comentários que eu tenho a respeito do Santander, e a gente consegue presumir a análise, como eu também tenho uma análise específica do Itaú. O Santander é aquele banco que vai assim, ó, eu acho que esse cara vai crescer. Pô, peraí só um pouquinho. O score dele interno, o rating interno do Santander, que era 3, ele tá em 6. O que esse cara fez pra melhorar? Ó, eu vou começar a caçar ele pra mim, eu vou puxar ele mais pra mim, porque eu quero ele como cliente. O relacionamento é a base do Santander. Então o Santander te dá um chamarisco, ele te dá um pequeno crédito pra tu ir pra ele. Agora, se ele te dá um pequeno crédito e tu não for, ele também não vai. Ele quer essa troca. Não é nada de difícil o que o Santander pede. Então assim, ó, desmitificar que o Santander é difícil. Ele não é um banco difícil. Ele não gosta de perfil estático. Como assim? É aquele cara que faz a mesma coisa, não evolui e tá sempre igual. Tem que ter uma potencialidade maior. Então olha aqui, ó, eu vou agora te falar de atitudes que tu tem que ter pro Santander começar a olhar ao teu favor. Primeiro, atualizar a tua renda sempre. Cara, é primordial. Pelo aplicativo, ele faz o quê? Ele faz uma renda automática. Infelizmente. O Santander, a minha renda tá 950, eu já fiz Open Finance em todos os bancos. Mas é trabalho, é relacionamento. É que, infelizmente, o meu maior volume de renda é do Inter. O Inter a gente não consegue trazer à toa. Então, assim, ó, coloca dentro do aplicativo a tua renda. Faz todo o desenvolvimento ali de Open Finance para ele poder ver toda a movimentação que tu tem. E eu também não concentro os meus gastos da minha casa e da minha renda dentro do meu CPF, e sim no CPF da minha esposa. Então, é um problema de comprovação de renda e eu entendo isso. Só que tu tem que entender também que se tu queres, tu tem que centralizar no teu CPF para o Santander poder ver. Centraliza o máximo então das informações, tipo receber salário, contas pagas, fazer Pix, cadastrar o teu CPF como chave Pix no Santander. Usa o cartão de débito também, não só crédito. A recomendação que eu sempre digo é, tenta passar 2 vezes o cartão de crédito na semana e 2 vezes o débito na semana. Todas as semanas. Tenta passar. Isso é bom, é histórico de movimentação. Fazer investimento, o próprio Santander está te mostrando que ele aceita isso, e ele trouxe o Reservas do Santander, que nada mais é que os porquinhos, as caixinhas. Ele tentou trazer um produto digital para ele. Por quê? Porque é prioridade para ele também. Então tava um inscrito aqui falando, Wanderson, eu coloquei dinheiro na poupança. Esquece poupança, bota no Reservas. Uma que o teu dinheiro não rende nada, e outra Santander ele quer que tu coloque neste produto, não na poupança. Manter o teu score sempre alto, e também evita muita consulta de crédito. Não começa a abrir conta em vários bancos, não começa a solicitar cartões de outro banco, que isso o algoritmo reconhece e acha ruim. Ele parece estar num desespero. Então puxa o freio de mão e te estabiliza, pessoal. Então assim, ó, não é difícil, não é mágico. Apareceu o meu limite no Santander. É trabalho. E eu espero que com esse vídeo eu tenha te mostrado, auxiliado e feito tu entender sobre como ter limite bom no Santander e como é que ele trabalha ao teu favor se tu souber entender como ele acontece. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa teu like no nosso canal e me ajuda a crescer, gurizada! Valeu!